A gente tá vivendo uma briga, que é uma briga de boomer, que é a briga de duas turmas, lá dos anos 70 e 80, aqui, agora, a gente tá no ano 2023, 2023, estamos vivendo uma briga dos anos 70 e 80. Nós não temos nada a ver com isso. O mundo tá falando da inteligência artificial. O mundo tá mudando, quarta revolução industrial, e a gente só fica vivendo olhando pra trás. O que eu quero dizer, meus amigos? Nesse país, quase nada faz sentido. Quase nada faz sentido. E sabe por que não faz sentido? Porque o pacto que tá vivo hoje, tá? O pacto presente na Constituição de 88, as pessoas que construíram o que a gente chama de democracia brasileira, a própria associação delas não tem nenhum sentido. Não há sentido nessa unificação. Apenas é um balaio de gato de gente que se dizia democrata, tá? Que nos anos 70 e 80 lutaram junto contra a ditadura, e esses caras estão juntos. Até agora criaram uma Constituição que não funciona, e isso que não funciona está transformando nós, há mais de 30 anos, num país à deriva, um país sem rumo. E esse é o grosso do problema. E você sabe quem concorda com essa minha tese? Quem? Ciro Gomes. É verdade, ele falou na live dele, né? Pra vocês verem, eu quero reagir aqui ao Ciro Gomes, pessoal. Vou botar aqui pra vocês verem que, quando eu falo essas coisas, não sou só eu, o Ciro Gomes viveu isso que eu tô falando. E vamos reagir a ele, e aí a gente faz um comentário depois, vamos lá. Ok. Um react sério hoje. Vamos lá. Qual foi a nossa tragédia? A nossa tragédia era assim: nós, os democratas do Brasil, Os democratas nos do Brasil. reunimos todos. Eu era um garoto, estudante, militante do movimento estudantil, e tive o privilégio de conviver com Teotônio Vilela, Franco Montoro, Luiz Carlos Prestes, Leonel de Moura Brizola. Eu, garoto, estudante, e estou ali, então eu posso dizer nós, porque eu já era deputado em 1982. Quando a gente celebrou, eu vi por dentro, um enorme e generoso consenso pela redemocratização do Brasil. Porém, entendamos isso, porque ali está a raiz das nossas dificuldades contemporâneas. Penso para provocar sua reflexão. Pausa. Eu venho falando isso tanto nas nossas lives, tanto, que é o pacto que foi desenhado por parte das nossas elites para superar o período da ditadura militar. Eu falo isso tanto, e é muito bom ver isso da boca do Ciro Gomes, que é alguém de outro campo político, e ele também tá reclamando, assim, do problema original, que é o problema da pactuação, que é o balaio de gato que pactuou o que é o Brasil hoje. Ele foi um participante disso. Ele disse, eu era um garoto. Ele era um garoto mesmo, entendeu? Um cara muito jovem nos anos 80, e ele viu isso acontecer. E esses caras que idealizaram esse Brasil e que acabaram fazendo suas composições políticas, que ninguém se iluda, porque ele usa palavras, vamos dizer, muito doces pra tratar desses caras, muito edulcoradas, né? Mas não tem palavra muito doce não, porque esses caras são patrimonialistas, sim, e é uma turma que ocupou espaço de poder com premissas distantes da premissa dos pagadores de conta. E na verdade esses caras se estabeleceram como uma nova oligarquia a dominar o país. Mas vamos ver o que ele fala. Para juntar os comunistas do PCdoB, que foram à luta armada como reação à ditadura, houve uma luta armada no Brasil, guerrilha, foram genocidamente torturados, mortos, etc. E havia liberais, sociais-democratas, democratas cristãos, criptoconservadores, porém de vocação democrática. Franco Montoro, democrata cristão, Teotônio Vilela, um usineiro de Alagoas. E nós reunimos toda essa gente, do João Amazonas, com quem eu convivi, secretário-geral do PCdoB, da luta armada, aos liberais conservadores, latifundiários, que tinham alguma veleidade democrática, uma mera aversão à tortura. Já fomos juntando tudo. Para que essa junção acontecesse, nós fundamos esse Brasil sem fundamento que vive hoje. Pausa. Qual era? Gente do céu, eu fico até arrepiado. Porque assim, eu não falo com o Ciro Gomes, não tenho contato com ele. Mas vocês viram que o que ele tá falando aqui é o que eu falo aqui. Quem acompanha o News e quem acompanha o Live da Tarde com o Renan Ricardo, tá há um bom tempo já. Não o é? Ricardo vem falando isso, não? Porque assim, o que o Ciro tá colocando aqui, basicamente este pacto, que é um balaio de gato, patrimonialista, que é um balaio de gato que mistura ideias confusas, gerou uma Constituição confusa, que ora defende uma economia de livre mercado, ora tem todos os ovos de serpente pra você criar os caminhos contra essa própria economia de livre mercado, que é social-democrática, mas que se pretende também liberal em certa medida. Ela é uma Constituição confusa, mas o pacto social dela é mais confuso ainda. E esse pacto social teve várias chances de tentar fazer o Brasil dar certo, ele não conseguiu. Esses caras tiveram um pacto social democrático com uma linha profundamente liberal no governo Fernando Henrique Cardoso. Não deu certo. Assim, até deu certo um período, vou ser justo aqui, mas enfim, foi sucedido pelo Lula, com aquela ideia de uma esquerda popular, latino-americana.
A economia cresceu naquele período, muito por conta das reformas feitas pelo governo Fernando Henrique, mas precisou de muita corrupção para sobreviver, e os elementos que pactuaram isso tinham todos estar presentes nas estruturas de poder, reproduzir essas estruturas de poder, e o Estado cresce, e a economia não anda, e as reformas não são feitas, e as corporações continuam crescendo. Isso colapsa lá no governo Dilma, vem as manifestações de 2013, e de 13 para cá, o Brasil não se recuperou. Então, assim, o ponto, assim, o Ciro fala aí durante 2 horas, e vale a pena depois vocês assistirem, mas o ponto é o seguinte, essa geração que o Ciro trata, que me desculpe essa geração, vocês já estão aí no poder há muito tempo, vocês fracassaram. E essa é a verdade. Essa geração, posso falar qual é o nome da geração? A geração boomer. Eles são a geração boomer. Os boomers brasileiros fracassaram. Corta pra cá. O boomer brasileiro, você fracassou. A ideia de importar um modelo europeu, a ideia de tentar conciliar ideias que vão de um cara que foi do PCB, ao que o Ciro tá chamando de conservadores, que eram, sei lá, usineiros, gente que foi parar no PFL, por exemplo, que eram patrimonialistas da mais baixa estirpe. Só poderia dar caca. E deu caca. Houve um fracasso. E mais, essa tentativa de importar, né, que aí depois começaram a querer imitar os Estados Unidos, imitar uma influência exterior, e tentar imitar as elites europeias, e tentar criar aqui no Brasil uma coisa que não é brasileira. Óbvio que daria caca. A geração boomer fracassou. Vocês fracassaram. E essa é uma geração mais vaidosa que teve. E nós vivemos ainda hoje as consequências disso, nós não conseguimos nos libertar deles. Tanto que o governo que a gente vive hoje, o governo do Lula, é ainda um governo dessas pessoas. É esse mesmo pacto gagá, morrendo, decrépito numa cama, doente, tentando sobreviver. Aí o governo Bolsonaro era o outro lado da moeda. É um representante das vontades e dos anseios, dos sonhos da ditadura militar. Foi isso o governo Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro era um cara da linha dura da ditadura, especialmente o Heleno, que não queriam aceitar a redemocratização à época. A gente tá vivendo uma briga, que é uma briga de boomer, que é a briga de 2 turmas, lá dos anos 70 e 80, aqui, agora, a gente tá no ano 2023, 2023, estamos vivendo uma briga dos anos 70 e 80. Nós não temos nada a ver com isso. O mundo tá falando da inteligência artificial. O mundo tá mudando, 4ª revolução industrial, e a gente só fica vivendo olhando pra trás. Fracassados. Arcaicos, vivendo os sonhos de uma geração que fracassou. É isso, Junito. É isso. Inclusive, os boomers do Bolsonaro, que foram os mais radicais, não, né? Foram os mais extremistas. Realmente, eu acho que é essa pessoa marginalizada que sonhou com um Brasil melhor nessa época e era a última oportunidade deles. Por isso que foram pra frente dos quartéis, eu acho. Isso, essa geração foi pra frente dos quartéis. Isso tem um ponto que é sensacional. Eu tratava muito nas lives em 2020 e 2021 com o Ricardo. É uma geração, essa geração que, tipo, ela tá super fatalista junto com o Bolsonaro. Tô indo pro pau, vamos com o Bolsonaro aqui. Porque eles viveram todos esses sonhos. Eles viveram o sonho da ditadura militar quando eles eram jovens. O Brasil tá crescendo muito, o Brasil foi tricampeão mundial na Copa. Aí viveram a crise do petróleo, viveram a crise nos anos 80. Vamos redemocratizar, vamos dar uma chance pro outro lado. O MDB vai chegar no poder. Aí entra com o Sarney, aí toma ele um Collor, aí tem aquele susto. Pô, a coisa andou com o Fernando Henrique. Elege ele 2 vezes em primeiro turno. Mas vem crises exteriores, o Brasil fracassa. Vou botar esse Lula, tá na hora de ajudar o povo. Aí o Lula engana. 8, 10 anos de engano. Até que tudo colapsa nas mãos da Dilma, que é o Celso Pita do Lula. Tudo colapsa e essas pessoas veem que elas já estão velhas e que o Brasil que foi prometido, o Brasil que elas liam na cartilha, na escola, nas suas aulas de estudos sociais, tudo deu errado. Que essa é uma geração que fracassou. E eles não querem aceitar o fracasso. Então eles vão tentar fazer o Brasil ser melhor, ou o Brasil que eles querem, na marra. Que foi o que aconteceu com aquela galera na frente do quartel. Mas ambos os lados, Junito, pra gente ser bem injusto, ambos os lados são muito frustrados e muito autoritários. Eles são os 2 lados da mesma moeda, tá? E esse é o problema. Nós temos que dar espaço. A gente não tem que ficar se adequando ao que o bolsonarismo, com a sua lógica dos anos 70 e 80, quer, e essa geração que o Ciro descreve, que eu também descrevo aqui. A gente tem que romper com elas. A gente tem que romper. Nosso pensamento tem que estar para além dessas gerações. Quando eu falo que o trabalho do MBL é um trabalho de futuro, é que nós temos que sonhar um Brasil para além desses caras. Assim, corta pra cá. Eu tô sendo claro? Vocês estão acompanhando a gente, vocês têm que entender o que o MBL quer. A gente tem que sair dessa dicotomia desse cara. Sai! Tira! Morram! Vocês estão velho! Larga o osso, cacete! Sai da frente! Porque essa galera reproduz os próprios pensamentos e eles se renovam mediante novos nomes. E esses nomes ocupam as posições de poder, reproduzem as formas de lidar com o poder. O centrão é isso, o fundão é isso, o orçamento secreto é isso. E o Brasil não muda. O Brasil perdeu a corrida histórica. E não só, Renan, não sei se você concorda comigo, mas uma coisa que eu percebi essa semana, inclusive, procurando vídeo e tal, vendo o que o pessoal tá fazendo. Essa geração boomer bolsonarista que tava à frente, que tomou poder, também envelheceu muito rápido. Eles já estão envelhecidos já com 4 anos, 6 anos, né? Sim, porque... Já envelheceram. Já. Vou falar uma coisa pra você, Júnior. Prestem atenção. Digite 1 se você é uma pessoa que apoia o Bolsonaro até agora ao fim. Eu vou conversar com você agora.
A imaginação do Bolsonaro e das pessoas que fizeram parte do governo Bolsonaro, Heleno, etc., é a imaginação desses caras dos anos 70 e 80. Por isso que o Bolsonaro falava tanto em nióbio, minérios. Por isso essa coisa muito, vamos dizer assim, muito avessa à ideia de democracia, mesmo o Bolsonaro sendo um cara muito popular na própria democracia. Essa desconfiança dos partidos políticos, das estruturas políticas. Isso tudo faz parte da mentalidade de um certo grupo que estava lá no comando do Brasil ali, junto com os militares. Você tinha um grupo mais ilustrado, mais aberto, que era o grupo do Golbery, e tinha um grupo da linha dura. Esse grupo da linha dura, que é o grupo que criou a imaginação do Bolsonaro, vê esse governo como se fosse viu o governo dele, o governo que passou, como se fosse uma vingança com relação à galera que tirou eles do poder, que eles consideravam corruptos, comunistas, esquerdistas. Então a gente ficou vivendo este sonho desses caras, que é um sonho velho. Então, como eles não tinham capacidade de imaginação, que é o que o Junito no fundo tá descrevendo, eles não tinham como imaginar uma coisa nova, eles não sabem pra onde ir. É como se tivesse, assim, um filtro, em que o filtro só passasse um filme dos anos 70 no olho deles. O cara abre e tá todo mundo de Black Power. Eles estão lá presos nessa época. E que a gente não se iluda, que a esquerda também tá assim. Que o petismo também tá assim. E que a social-democracia brasileira, que é uma piada. O Brasil é um país pobre. Ele não tem condição de ser um país de social-democracia nenhuma. É uma social-democracia que se sustenta expoliando as pessoas que trabalham e produzem. Que já se tornaram pouco competitivas comparadas com o mundo que elas concorrem. Que não é a social-democracia europeia. A gente concorre com Índia, com Vietnã, com México. E nós perdemos porque nós somos piores do que eles. E nossas escolhas políticas são assim, escolhas políticas de uma classe média que quer viver como se fosse europeia e não é europeia, sacou? Classe média brasileira, você anda em cima das suas próprias fezes, porque nós não temos saneamento básico, nós somos um país tranqueira, e a gente não consegue encarar os próprios problemas. Enquanto isso, essa elite que o Ciro descreveu, vamos pensar o mundo, tinha lá suas ideias, era uma elite heterodoxa, essa galera entrou, grudou no poder e não quer sair, não larga o osso, em todas as áreas. Vamos falar na arte, na cultura, quer fazer música, tem que pagar pau pro Caetano Veloso, é a máfia do Dendê, são aqueles artistas velhos, decrépitos, horrorosos, aquele bando de Nando Rei, tudo mofado, que foram lá no Congresso Nacional exigir que houvesse uma mamata partista. É sempre uma mamata. Esses caras querem mandar em você sempre. Eles não querem largar a estrutura de poder. E eles estão apodrecendo, morrendo e não largam o osso. Não deixa o novo surgir. E o problema é esse. O novo tem que surgir, tem que se impor. Na marra! Na marra! E tem várias políticas, desde o governo Lula, que foram feitas bem pra deixar essa galera sobrevivendo. Tipo aquela Comissão da Verdade, que deu um salário pra eles, né? Foi a Comissão da Verdade. Lei Rouanet. Lei Rouanet, mas olha só, todos os meios de financiamento que foram criados pra bancar essa turma. Veja só, os militares têm, de um lado da moeda, você tem os militares com aqueles super salários, super aposentadorias, inclusive aposentadoria pra filha de militar, que se ela não casa, ela mantém. Do outro lado, você tem bolsa pra sustentar, a troco de indenização, as vítimas da ditadura militar, que via de regra eram milicianos, guerrilheiros, que também estavam tentando implementar a ditadura aqui. Lei Rouanet, que não é utilizada como um instrumento de política pública de arte, cultura, mas virou um instrumento de financiamento de uma determinada casta política, cultural. Todo mundo, o judiciário, classe política, todo mundo tá com... Essa é a Red Pill, Júnior. É isso. Essa turma toda se juntou numa democracia e viu que você consegue todo mundo mamar na democracia. Aí todos esses social-democratas, liberais de bosti, conservadores, usineiros de não sei... Toda essa turma se juntou, todo mundo pegou um quinhão, repartiu, rouba, mama, reproduz o seu espaço de poder, seja com seus filhos, seja com seus herdeiros político-ideológicos, e uma determinada faixa da sociedade paga a conta. Quem? A classe média e os mais pobres. Não tô nem falando dos miseráveis que vivem de bolsa. Tô falando da classe média e os mais pobres, que trabalham e pagam os impostos pra sustentar esse absurdo. E não tem meios de se rebelar, e se for se rebelar, vem uma lei da censura pra calar elas. Eis o Brasil. Espero que nesses 25 minutos a gente tenha feito um resumo da nossa situação atual, Junito.